Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é para falar sobre pets que têm apetite muito caprichoso ou muito seletivo. Então, quais são os motivos e o que a gente pode fazer para reduzir esse tipo de comportamento? Mas antes da gente começar, se você não é inscrito no meu canal, clica aqui e se inscreve, deixa seu like para me ajudar e clica no sininho e ativa todas as notificações para não perder nada do que a gente posta aqui toda semana. Bem, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre pets que têm um apetite muito caprichoso ou muito seletivo e que deixam os tutores totalmente enlouquecidos, tá? Então, primeiro eu vou falar quais são os motivos que levam os pets a ter esse tipo de comportamento e depois o que a gente pode fazer para tentar reverter, minimizar ou até eliminar esse tipo de comportamento, tá? Bom, em relação aos motivos, motivo número 1, uso excessivo de petiscos. Gente, pessoal, animal que tem apetite seletivo não pode receber petisco, ou então tem que receber uma quantidade assim mínima e ínfima de petisco, tá? É a mesma coisa você ter uma criança em casa que come biscoito, bolacha, salgadinho, e aí chega na hora da refeição, você monta aquele prato lindo de arroz com uma carne grelhada, salada, legumes, e a criança olha e não come. Por que ela não tá comendo? Porque ela tá de barriga cheia, porque ela ficou beliscando o dia inteiro e ela não está com fome. Então, se seu pet tem apetite caprichoso, a primeira coisa que você tem que fazer é acabar, eliminar ou assim, minimizar ao máximo o uso de petiscos. E um outro ponto importante é que hora que você dá o petisco, tá? Eu vejo muitos tutores dando petisco, vamos supor, coloca comida, né? Aí o animal não come a comida, e aí, com medo dele ficar muito tempo sem comer, ele vai dar o petisco depois do animal não ter comido a refeição principal. O que significa isso? Você está ensinando o teu animal a não comer, tá? Por reforço positivo. O que é isso? Quando a gente quer ensinar um animal, um cachorro, por exemplo, a dar patinha, o que a gente faz? Ensina um comando e quando ele cumpre o que a gente está pedindo, a gente dá um petisco, por exemplo, né? Então, isso é um reforço positivo. Eu estou ensinando ele a fazer, estou reforçando de uma forma positiva o que ele está fazendo de correto, né? Ele deu a patinha, ganha o petisco. E aí, o que você faz? Você coloca comida, ele não come, e aí você faz o quê? Dá o petisco. O que você está ensinando para ele? Não coma a comida que você vai ganhar um petisco. Eu estou ensinando o meu animal a não comer, tá? Então, se você ainda precisa dar algum tipo de petisco ou quer dar algum petisco, para os animais que têm apetite caprichoso, não faça isso após ele ter rejeitado uma refeição. Você pode dar, por exemplo, logo de manhã, ou no meio da tarde, ou no meio da manhã, mas nunca depois de ter oferecido a refeição e ele não ter comido, tá? Isso é completamente errado. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, você rever a quantidade de comida, seja a alimentação natural ou ração que tá dando. Às vezes os tutores, eles estão dando mais do que o animal precisa. Então o animal ele come uma parte do que está sendo oferecido e deixa uma sobra. Só que essa sobra, ela não, na verdade, nem deveria estar lá, porque o animal não precisaria comer tudo aquilo. E como que você vai saber disso? Bom, se o animal tá deixando sobra, mas ele tá mantendo o peso, é sinal que o que ele tá comendo tá sendo suficiente para atender as necessidades calóricas dele. Então você só precisa se preocupar se ele tá deixando sobras e tá perdendo peso, ele tá emagrecendo. Então isso é um sinal que realmente ele tá comendo menos do que ele precisa. Número 3, razão número 3 em relação a fatores ambientais. Então a gente precisa lembrar que nos dias mais quentes, tanto os animais quanto a gente mesmo tem uma redução do apetite. Então, eu só também preciso me preocupar se isso está acontecendo independente de estar frio, calor, né? Independente de como está a temperatura ambiente. Se ele só tem um apetite seletivo nos dias que está muito calor,
Ok, gente, é fisiológico, é normal, acontece com todo mundo e com todos os animais e tá tudo certo, você não precisa se preocupar. O quarto motivo, vamos supor que aquele animal a vida inteira comeu bem, comeu direito, e aí, em um determinado momento, ele começa a rejeitar o alimento ou começa a ter essa demanda de ficar, que o tutor fique trocando, né, de alimento com frequência. Aí a gente precisa se preocupar. Você precisa levar o animal no veterinário, fazer exames aí, um check-up, para ver se essa mudança repentina, né, dele ter começado a rejeitar a alimentação de uma forma repentina, não está acontecendo, né, não esteja acontecendo por conta de alguma doença ou por conta de dor, tá? Além de você lembrar que a dor também é uma das coisas que tiram o apetite dos animais. Então, deve chamar atenção se o teu animal comia bem e em determinado momento ele começou a não comer. Aí precisa levar no veterinário. E o quinto motivo que leva os animais a serem seletivos são as causas comportamentais, tá? Então existem cães e gatos, né, com diferentes comportamentos, diferentes formas de interagir com o tutor. E muitas vezes essa forma de interação do tutor com o animal, ele tá gerando ali, vamos dizer assim, um ruído, tá gerando um problema e tá tornando esse animal caprichoso. Então é aquele tutor que faz todas as vontades do animal, por exemplo. Então, ele não comeu um dia a ração ou alimentação natural, o tutor já comprou mais 3 marcas, ou fica trocando a ração, usa a ração no máximo uma semana e já tá trocando de marca, de sabor. Deu alimentação natural, também não comeu alguma coisa, já tá trocando, trocou os alimentos, trocou a proteína, trocou carboidrato, trocou legume e tá dando alimento extra, tá colocando alguma coisa na ração, tá colocando alguma coisa extra na ração, tá colocando alguma coisa extra na alimentação natural. É aquele tutor que chega em casa e a primeira coisa que ele faz é dar comida em vez de dar carinho e atenção e brincar com o animal. Então a gente tem aí uma série de coisas em termos comportamentais, seja do animal, seja do tutor, que pode estar gerando esse ruído. E aí a gente precisa realmente, na consulta, seja com um nutrólogo ou com um profissional especialista em comportamento, né, que é o profissional mais indicado também nesse tipo de situação, o tutor relatar a rotina dele, como que ele conduz ali essa relação com o animal e ver se tem alguma coisa que precisa ser melhorada, trabalhada, porque realmente é um motivo muito forte essa interação, né, esses problemas de interação no relacionamento do tutor com os animais, que geram, na boa parte das vezes, o apetite caprichoso. Então esses foram 5 motivos que eu acho mais importante a gente listar, que são a causa de apetite caprichoso. Agora a gente vai falar das formas, né, das 4 formas que a gente tem de combater, de minimizar, de inibir esse tipo de comportamento nos animais. Então, vamos lá. O que você deve fazer se seu pet tem apetite caprichoso? Número 1. Bom, que eu já tinha comentado antes se você tá dando muito petisco, se você tá dando petisco no momento errado, depois da refeição que ele rejeita, para, gente. Isso tá atrapalhando a fome do animal. Então, primeira coisa, o petisco ele pode ser usado, principalmente se o animal é saudável, mas ele tem que ser usado de uma forma mais inteligente, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente agora desse vídeo, tá? Não é pra você, o que é pra você parar? É pra parar de dar excesso de petisco e pra parar de dar o petisco de graça. Então, é só o animal, ele chorou, eu dou petisco. Ele ficou do meu lado, eu dou petisco. Qualquer coisa que o animal faz, você vai lá e dá o petisco, né? Ou se não, sem fazer absolutamente nada. Esse ganhar alimento sem tá fazendo alguma coisa, né? De uma forma muito facilitada, acaba atrapalhando o comportamento dos animais. Então, você tem que parar com isso. Número 2, ajustar a alimentação dele. Então, eu vejo muitos tutores que falam assim, olha, eu preciso colocar eu preciso colocar carne, eu preciso colocar
um legume, eu preciso fazer alguma coisa com a ração, porque o animal ele não come, meu pet ele não come se eu coloco, por exemplo, só a ração, ou se eu uso a mesma ração por mais de tantos dias, eu tenho que ficar mudando a ração, tenho que ficar colocando coisas na alimentação. Bom, gente, se o teu pet é desses que rejeita a ração, e a gente tem aí uma parte dos cães, principalmente, que rejeita a ração, a gente tem realmente que considerar não usar ração, ou então usar o que a gente chama de mix feed, que é uma parte de ração e uma parte de alimentação natural. Então, busque a orientação de um nutrólogo e para fazer isso da forma adequada, tá? Se você quer o mix feeding ou se você quer usar alimentação natural. O que não dá é para ficar usando isso aqui de ração com um monte de alimento extra só porque o animal não come ração. Você está desbalanceando completamente a alimentação do teu animal e está incentivando esse comportamento dele de ficar seletivo e de você ter que ficar colocando cada vez mais coisa para ele comer. Número 3, gente, que pra mim, assim, é essencial. Realizar exercícios físicos. Exercício físico dá fome, tá? Acho que todo mundo aqui já fez natação, já fez academia. E quando a gente tem um dia, né, que a gente treinou bastante, fez bastante exercício físico, a fome, ela fala mais alto. E quando a gente tá com fome, quando o pet tá com fome, ele vai comer o que está sendo colocado no prato dele. Então, prestem atenção para exercício físico. Lembrar que dá aquela voltinha de 10, 15, 20 minutos no quarteirão para o animal ir cheirando e fazendo xixi não é exercício físico, tá? Não é exercício físico. Exercício físico é você manter, por exemplo, se for caminhada, manter um ritmo constante, sem parar, durante 20, 30 minutos. Ou então, se você quer brincar, jogar bolinha, jogar brinquedo para o animal trazer, ficar correndo, ou então fazer uma natação, fazer algum exercício que realmente seja constante por um tempo mais prolongado, aí pelo menos meia hora, porque isso vai ajudar no apetite. E um quarto ponto, uma quarta coisa que a gente pode e deve fazer para combater essa questão do apetite seletivo é o enriquecimento ambiental, tá? E principalmente focado na parte de alimentação. O que é isso, né, doutora? Como que eu faço o enriquecimento ambiental? A gente tem muita coisa que pode ser feita, tá? Uma das coisas que eu sempre gosto de mencionar para os tutores é usar os comedouros lentos. Acho que todo mundo já viu, existem vários motivos, vários tipos, né, de comedouros lentos aqui, algumas opções que tem no mercado, e que isso faz com que o animal, né, tenha alguma dificuldade na hora de comer, ou seja, não está sendo colocado ali num prato ou num comedorzinho de graça, ele vai ter que, com a língua, ir lambendo e tirando devagarzinho esses alimentos, tá? E isso gera um trabalho, vamos dizer assim, a gente precisa colocar o animal para trabalhar, né, entre aspas, obviamente, para ganhar o alimento. O alimento não pode ser dado de uma forma muito fácil para ele. Então, usar comedor lento é uma opção. Usar brinquedos que você pode ou comprar pronto ou fazer em casa, que liberam os alimentos de forma lenta. Então, você pode usar, tem umas bolinhas que você coloca a ração dentro e ela vai, à medida que o animal vai rolando a bolinha, ela vai soltando os grãozinhos de ração, tá? Isso é uma coisa que você pode fazer. Ou então você pega uma garrafinha PET de água, faz um furo, coloca a ração e a mesma coisa. O animal vai ter que, com o focinho e com a pata, ir virando essa garrafinha e essa ração vai sendo liberada de grãozinho em grãozinho. Ou seja, a gente está fazendo esse animal trabalhar para comer. Isso é uma coisa que você pode fazer. Existem os comedouros que são comedouros interativos. São comedouros que você coloca o alimento dentro de cavidades, de buraquinhos, e o animal precisa mover pecinhas. Então aqui, ó, tem um exemplo disso. Ele precisa mover algumas pecinhas para conseguir chegar no alimento. Então ele precisa pensar, ele precisa gastar ali o tempo dele para entender o que ele precisa fazer para chegar no alimento. Então o comedor interativo também é uma ótima oportunidade. A gente também tem os brinquedos recheáveis, o famoso Kong, né? A gente tem vários tipos de Kong, aqui tem alguns
que você pode colocar dentro. Aí sim pode colocar algum tipo de petisco. Você pode colocar alimento úmido, por exemplo, latinha ou sachê. Você pode pegar a alimentação natural e colocar lá dentro. Você pode fazer, por exemplo, um purê de legumes ou um purê de frutas, um purê de carne e colocar nesses brinquedos. E aí você congela o brinquedo com esse alimento e dá para o animal. Ou seja, aí ele vai ter que ficar lambendo aquilo como um sorvetinho, né? Vamos dizer assim. E mexendo, né, naquele brinquedo até conseguir acessar esses alimentos. Então é super interessante porque também é uma forma do animal se distrair, se entreter e ter que trabalhar, o que é mais importante, né? Ter que trabalhar para conseguir o alimento. Então aquilo não está sendo dado ali, ó, direto da sua mão na boca dele, ele está tendo que trabalhar. Então todos esses brinquedos, existem tapetinhos também que você pode fazer de pano e esconder alimento, petisco em buraquinhos, em bolsinhos, e o animal também vai ter que fuçar com o nariz, com a pata para achar. Então, gente, tem milhões de ideias que se vocês procurarem no YouTube, aqui no YouTube, né, na internet, no Google, de ideias de brinquedos interativos, a gente tem hoje em dia uma variedade gigantesca, seja para você comprar pronto, seja para você fazer na sua casa com o que você tem, usar garrafa PET, usar caixa de ovo, usar coisas que, né, retalho de pano, coisas que não são caras, tá? Que você consegue fazer com uma facilidade muito, né? É fácil e barato você conseguir resolver esse problema e fazer. Então, com esse conjunto de informações, a gente tem sim a melhora da situação do apetite seletivo de uma parte bem importante dos animais. Então, revejam os motivos, veja se você está fazendo alguma coisa errada e veja todas essas formas aqui que você pode atuar para melhorar o comportamento do teu animal, entreter, enriquecer o ambiente dele, fazer ele trabalhar para ganhar comida, tá? Porque aí ele começa a dar valor. Então, é aquela velha história, né? O que é dado de graça, muitas vezes não é considerado. E quando o animal precisa começar a trabalhar, ele começa a dar valor para aquilo. Bom, pessoal, se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa seu like. Faz assim, ó, deixa um emoji aqui nos comentários para me contar o que você achou desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.